vida do irmão Leandro, dentro desse período da grande tribulação, o que vai estar sendo anunciado é o Evangelho eterno. E qual é o conteúdo do Evangelho eterno? É para proclamar aos que habitam na terra, ou seja, você está vendo que dentro desse processo tem gente na terra. A terra não foi destruída, não acabou a terra, tem gente aqui na terra. Dizendo com grande voz, olha qual que é o conteúdo do Evangelho eterno. Temer a Deus, porque é vindo temei a Deus e dar-lhe glória. Então, enquanto o nosso Evangelho, o conteúdo dele é fé e arrependimento, o conteúdo do Evangelho eterno é temer a Deus e dar glória a Ele. Por quê? Porque nesse período aqui, o anticristo vai estar operando e ele vai exigir adoração. Ele vai exigir adoração para ele, entendeu? Por isso que o conteúdo do Evangelho é o temor a Deus e dar glória não à besta, dar glória a Deus. É o anjo que vai estar ministrando aqui para esse conteúdo, para que as nações aqui não... Essas pessoas que estão recebendo ali o Evangelho eterno, digamos, é a igreja que não subiu. Não é a igreja não. São as pessoas que não são as pessoas não cristãs. Isso aí. Isso. Mas está sendo pregado um evangelho só que esse aqui é o evangelho da salvação. Sim, mas entendeu? Aí vai pregar um evangelho eterno para umas pessoas que não vai ser salvo? Não, aí eu entro num outro processo, que aí agora não dá para eu te contar agora, porque senão nós vamos ter que assim, sair do foco da aula, né? Mas essas pessoas serão restauradas, entendeu? Durante o processo do milênio. Você vai comer devagar. Isso aí, eu estou babando aqui. Sabe, deixa eu dar só um spoiler para vocês aqui, mas eu não vou entrar muito profundo. Sabe quando Jesus Cristo diz assim, olha, daquela parábola que muitas vezes a gente aplica ela para os nossos dias, mas ela é mais para esse período, desse tempo aqui da grande tribulação, que vai ter esse processo, que Jesus conta aqui, que ele fala assim, eu estive preso e vocês foram me visitar. Eu estive com fome e nu e vocês me deram roupa. Para que período é esse? São pessoas que não conheceram, que não era igreja, mas que ajudou e que auxiliou no período da perseguição do anticristo as pessoas que ficaram aqui. Parte da igreja que ficou aqui, entendeu? Aí essas pessoas vão ajudar. E elas de alguma forma, não estou falando de vida eterna, tá? Eu não estou falando que essas pessoas terão a eternidade dentro delas, viu? Não é isso. Mas essas pessoas elas vão ter uma recompensa dentro desse período, pela atitude delas de ter ajudado. Porque Deus não é injusto, entendeu, irmão? Deus não é injusto, tá? Então, isso aí, irmão, entendeu? Às vezes você vê as pessoas aplicando essa parábola, foi visitar. Pode ser usado para hoje. A gente visitar alguém no presídio, né, tudo mais, como igreja. Mas essa parábola em específico está falando para esse tempo. Para o tempo onde o anticristo vai estar perseguindo pessoas, né, parte da igreja que ficou aqui, e aí você, ou alguém que não é igreja, mas que auxiliou, guardou, deu comida, apoiou, essa pessoa que fez isso, ela vai ter uma recompensa grave que eu estou te falando. Não a eternidade, tá, irmão? Não a eternidade, mas dentro do período milenar, dentro do reino milenar ali, ela vai ter uma recompensa. Mas é disso que a parábola está falando. Mas para isso ela não pode ter aderido ao símbolo 66. Por isso que tem um anjo falando aqui, isso aí. Até porque a perseguição, porque ela não vai ter, ela não vai ter CPF mais. Não vai ter, né? Ela não vai ter. Isso aí. É para a humanidade toda? Sim. Isso. Ele não vai ter. Então tudo que era considerado. O controle vai ser total, né, irmão Leandro? Tanto é que nós já estamos caminhando para isso, para um controle total. Tanto é que o ano que vem, se eu não me engano aqui, e o número aqui, irmão, depois a gente vai entrar em detalhe, esse número, depois a gente vai ver aqui se tem 3 situações ali, eu não vou entrar, mas, olha, sem medo de errar, tem a ver com o sistema financeiro, tá? Porque quem não tiver, não compra e não vende. Então você pode ter convicção disso, tem a ver com o sistema financeiro. Não tem a ver com coisa na mão, não tem assim, às vezes as pessoas veem isso, coisa na testa, entendeu? Então pode ser várias situações. O Elon Musk mesmo está inventando aí um chip cerebral, né? Que a gente já está vendo aí que já está sendo... o Drex está quase entrando. Eu ia falar isso agora do Drex. O ano que vem, que eu falei dessa palavra, do ano que vem. Então assim, o sistema já está indo para onde? Controlar todo o sistema financeiro, não só no Brasil como no mundo, né? Já tem uma parte, né, dessa tal do Gov. Bota tudo, hoje a sua vida toda, algumas coisas você só resolve pelo Gov.
né? Então É, ali já, Isso é um controle. já tem controle, muitos dados isso. ali. Então, para migrar para outra coisa e chegar a uma Ele já totalidade, tem um banco, né, de dados. você vai no emprego, Gov, não sei o que, carro, Gov, tudo você tem que ir para o Gov. E assim a gente percebe, irmãos, que isso não. Porque a gente está falando aqui para vocês essa questão da marca, de tudo, e parece que vai ser fácil, mas não é fácil, porque nós vimos agora na pandemia o que aconteceu. Quem não tomava vacina não podia viajar para outro país, entendeu? Então todo mundo teve que se submeter, não foi isso, irmão? Ou eu tomei por isso, porque eu Para tava fora. isso, entendeu? Então quer dizer, não podia voltar. E agora imagina. Então, de qualquer forma, de uma forma ou de outra, pastor, o sistema vai te pressionar. Isso. Não, se você não fizer, você não pode fazer isso, entendeu? Então, aí que vai ser o Você negócio. induzido a... Vai ser, irmão, vai ser muito estreito. Infelizmente, para quem ficar aqui, vai ser estreito. A vacina já foi uma... Já foi só um sinalzinho, né? É um ensaio, né? Um ensaio. Um ensaio. E qual é o Para você ver tanto que a gente tá preso ao sistema, irmão. Às vezes a gente está conversando aqui achando que isso aqui vai ser fácil para quem ficar, né, e passar todo esse processo Mas não aí, vai, não. né? Não, e já está indo, né? Porque hoje em dia o cartão já é um chip, né? Fala que vão implantar um chip. Hoje em dia já passa, você não compra nada se não for no cartão. Ninguém ainda com E ainda mais na agora, mão. a intenção é Drex, né, o nome, né, da moeda, né? A moeda tipo Bitcoin e tudo, né? Então vai ser o real, daqui a uns dias o papel mesmo, a intenção é sumir com o papel, né? Hoje 90% dos pagamentos que eu recebo é tudo no isso cartão ou no Pix. Aí não tem como sonegar imposto, não tem como, porque como você vai sonegar, não tem como fazer lavagem de dinheiro, né? Porque hoje se faz lavagem de dinheiro porque tem a nota. moeda, isso aí, tem mais então você é fácil de lavar. Mas então o sistema está tudo enfunelando para isso Na aí. verdade, E o irmão sabe qual é a primeira parcela da população que vai experimentar disso? Os militares e depois os funcionários públicos. Geralmente é o governo. Tem até aqui nas minhas anotações, porque quando ele diz imagina a quantidade de bancários, carro forte, que tudo vai fechar, né? Não vai ter emprego pra essa galera, vai ser tudo digital. Não tem que pegar nem chave. Ou você fica na miséria, Vai ser tudo. ou você adere. Vamos começar a se estudar rende o programação, internet. Vamos estudar para comprar o sítio para a Marina. A Marina tem uma ideia boa, ela faz a programação todo dia do sítio, né, Marina? Vamos lá. Sim, TI, programação é a profissão do futuro. Juiz, advogados, tudo vai diminuir pela metade, porque vai ser tudo automático. Advogado. Vai estudando. Tá ligado que o Barroso pediu para o dono da Microsoft criar um programa que julga, eles gravam a lei do sistema, e aí o próprio robô julga se é a favor ou não, e pá. Hoje a gente tem uma série de julgamentos que é feito por inteligência artificial. Tudo a inteligência artificial vai julgar. Eles fazem uma trilha, naquela trilha, jogou ali, já vai para a sentença. Então o que o pessoal está pedindo é para que as sentenças que forem dadas com base na inteligência artificial, que elas recebam um selo, que hoje a gente não sabe quais foram utilizadas e quais não foram. Porque senão vira uma bagunça, né? E tem Na como verdade, burlar, né? o grande problema Aqui, nosso ó, vai ser Candiado, a esse é inteligência. tão forte que você falou, É. porque aqui, ó, no capítulo 13, versículo 17, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal. Provavelmente, quem tem o sinal vai ser os funcionários públicos, quem trabalha para o governo vai ter o sinal, ou o nome da besta. O nome da besta serão as pessoas mais assim, tipo classe média alta, né? A classe média alta vai ter um nome, então provavelmente o sinal mesmo, quem vai ter vai ser os pessoas que trabalham no governo, tipo militar, funcionário público, eles vão receber o sinal. Pode ser um crachá, pode ser um chip, entendeu? Agora o nome da besta já vai ser uma outra classe de pessoa, que aqui tem 3 classes de pessoa, ou o número do seu nome. Aí o número do nome vai ser mais a ralé, isso aí. Então vão ser 3 qualidades aqui que vão ter, entendeu? Vão ser 3 tipos de pessoas. Mas Vão receber. Do Valé não vai ter nada. Mas o número não vai ser óbvio, né? Vai ser talvez uma data de nascimento, alguma coisa assim, né? Não, é porque aqui João vai dizer, ô irmã Marina, que é um número de homem.
E quanto você vai, eu estou até adiantando demais aqui, né? Quando você vai fazer as contas, porque ele diz aqui, ó, versículo 18, aqui a sabedoria. Não, ele passou muito. Aquele que tem 18 entendimento. lá pra frente, onde? Eu estou no 13, 18. 13, 18. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número do homem e o seu número é 666. Aí quando você vai para o grego aqui, juntando com o hebraico, vai dar o número do imperador César, de Nero, entendeu? Por que João está falando isso? Porque foi no tempo dele que Nero era como imperador, entendeu? Então ele está tipo passando um código, porque para ele não ser perseguido é aquela questão toda. Mas quando você vai fazer todos os cálculos aqui, vai dar um número, o nome, né? Por isso que ele está falando, é o nome de um homem, porque é Nero César, né? Ou César Nero, né, no caso, né? É mais ou menos isso. Por quê? Porque na verdade, César é título, né? É título. É o pastor Adriano. O pastor é o título. Não é nome. Não é o sobrenome de Nero, César. César é um título. E o anticristo ele vai ser o último Nero. Da forma que ele que Nero perseguiu, da maneira que Nero se moveu, o anticristo vai vir no espírito de Nero. Não que Nero vai encarnar no anticristo, vai vir no espírito, tipo igual João Batista veio no espírito de Elias. Não é que Elias encarnou no João Batista, ele veio na mesma movimentação profética, na autoridade. Hitler, Napoleão Bonaparte, isso aí. Isso mesmo. Não está sendo comparado com Hitler. Hã? Então vamos seguir aqui, gente? Já desviamos pastor demais. Não, mas assim, é gostoso quando assim, traz dentro do que nós estamos discutindo. Aí é bom, né? Assim, do que nós estamos falando. É ruim quando sai muito assim. Fora da curva. Já é isso aí, fora da curva. Aí sai demais, né? Mas todas essas coisas vai vir tudo como uma tecnologia, como um avanço tecnológico é isso aí, de benefício para todos, né? Como muitas coisas que já tem que a gente não leva em conta, Pix, Gov e outras coisas, isso aí já é encaminhando, já deixando o caminho mais... É porque o que acontece? O nosso cérebro, ele vai se adaptando, entendeu, pastor? Então, vai vindo as coisas devagarzinho, para que a gente... Imperceptível. Para quando chegar... Não tomar como surpresa, bem achar disfarçado de facilidade. Isso aí. E a ideia é vender a facilidade mesmo, né? O nosso cérebro é assim. Vai colocando a praticidade, facilidade das coisas. Isso. E nós já estamos vislumbrados pelas tecnologias, né? Cada um quer ter mais no seu celular, um celular cada vez maior. E é necessário tudo isso acontecer, gente, porque como o anticristo aqui ele vai ter um controle mundial, precisa disso, né? Precisa ter só uma moeda, ele precisa ter o controle, né, de tudo isso. Ele precisa ter o controle, porque senão não tem como, né? E imagina para o empresário, né? Ele com um chip, se ele for sequestrado em qualquer lugar do mundo, ele vai conseguir ser achado, né? Isso aí. Entendeu? Então as pessoas vão visar sempre o benefício. Que está fazendo coisa boa. Coisa boa, né? Coisa boa, né? Nós vamos acabar com o roubo. Só para dar rasteira do Sim, é o celular. O celular é rastreado, né? Que tiver. Isso, eu viajava ao Paraguai em 2000, lá atrás, eu trouxe um aparelho para a Polícia Federal, aqui em Itajaí, que eles não podiam adquirir aqui, que ele era só, então isso veio clandestino, né? Eu trouxe para eles conseguiam monitorar todo, ele falando do crescimento, a margem de erro é de 2 metros. Isso lá atrás, uns 20 anos atrás. E eles conseguiam gravar todo o celular, conseguiam grampear. Ele só não podia usar porque o aparelho ele não era homologado pela Anatel. Não, a BIM também. Pela inteligência. Daí eles não podemos usar. Então, senão, não faz ideia que a gente estuda, que a gente sabe, só que a gente não pode fazer, não pode prender por consequência de estar fora da lei, né? Mas naquela época, 20 anos atrás. Isso aqui é... Imagina hoje. Em 1980 foi descoberto um iPhone, cara. Nem existia. Como é que descobriram um iPhone em 1980? Pós-guerra mundial, depois que destruiu tudo e a Terra ficou 40 anos inabitável. Foram revistar as casas lá dentro, descobriram um iPhone lá, em 1980. Só que em 1980, lembra dos desenhos dos Jacksons? Estava apontando para tudo que já existe hoje. Como é que eles sabiam? É porque, cara,
Isso tudo já existia, só que não era trazido ao conhecimento. Vai soltando devagar, né? Vai soltando devagar, vão não soltando. assusta. Assim, todas as tecnologias praticamente pode dizer assim, que já estão prontas na mente de alguém ou já em alguma instituição, só que eles não soltam o negócio de uma vez, vai soltando soltar a aos poucos, sosta né? de vez. É, isso aí. Vai gradativo. Vai soltando aos poucos. Os 13, né? Família dos 13 lá. Eu nunca ouvi falar. Os 13? 13. Eles sim. Eles controlam. Controlam o mundo, né? G3, São as 13 pessoas mais ricas do mundo. Na verdade é a maçonaria em si, É, né? maçonaria. No alto grau, né? É o Illuminati? É os Illuminati. Então vamos lá, gente. Edfield, Rockefeller. E vi os 7 anjos que estavam em pé, tá? Ele Aqui, voltou pro 8, tá, gente? já voltei para o 8, versículo 2, tá? Quando eu falar assim, então vamos lá, gente, é porque nós estamos voltando lá onde estamos voltando. Tem que entender a Tem ligação. os códigos, os códigos. Tem muita coisa. Daí, fica ali, minha filha. Ei, pastor, na aula passada o pastor explicou muito, até o versículo 5. O senhor ia começar a partir do versículo 6. Eu estou só recapitulando aqui que o Leandro não estava, acho que tinha mais gente aqui, a irmã não estava, então vamos avançar aqui, gente. E veio outro anjo, aqui essa parte aqui que diz assim, ó, e vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e foram lhes dados 7 trombetas. Então essa expressão em pé é porque estão em prontidão, tá? Em prontidão esperando a ordem. Quem está em pé não está numa zona de conforto, está em pé porque está esperando alguém liberar uma palavra para ele executar aquilo que vai ser dado como ordem para ele. E aqui no caso é o juízo, que são o toque das 7 trombetas. E veio outro anjo, esse outro anjo aqui é Cristo, tá? No texto, esse outro anjo. É Jesus que é o Cristo, né? Com o corpo glorificado. Jesus glorificado. E pôs-se junto ao altar. Esse altar aqui é o altar de incenso. Eu disse que lá no céu também tem um tabernáculo, né? Que é o verdadeiro tabernáculo, como o de Moisés, como o de Davi ou Salomão, né? Que construiu. Lá também tem. Então, o Jesus está chegando agora ao lado desse altar que antecedia a Arca da Aliança, né? Que ficava antes do véu ali. Tinha um altar ali, que esse altar era o altar de incenso, onde o sumo sacerdote jogava as especiarias, que era o incenso que perfumava aquele ambiente, que aponta para a oração. Né? O altar de incenso, ele fala de oração. Tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso. E esse muito incenso aqui são os méritos de Cristo. Repare que o muito incenso não é a oração. Foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos. Ou seja, agora o muito incenso, que é o mérito de Cristo, vai ser misturado com as orações dos santos. Por quê? Quando eu oro, irmão, não tem a ver comigo, não tem a ver com você, não tem a ver com jejum, não tem a ver com coisas que eu faço, tem a ver com o que Cristo fez. Porque Deus não responde para mim, Deus responde em Cristo. É no nome de Jesus. Não é porque eu paguei preço, porque eu fiz ou deixei de fazer, não. Ele responde pelos méritos de Cristo. Por isso que a Bíblia vai dizer, tudo que vocês pedirem no meu nome, o Pai, né, vai conceder, vai realizar e vai vir a resposta. Ou seja, a resposta da minha oração e da sua oração vem por causa daquilo que Cristo realizou. O compromisso de Deus, o Pai, é com Cristo, com aquilo que Ele fez. Então a gente entra por debaixo dessa autoridade, dessa justiça que Cristo realizou, e a resposta vem. Quando eu oro, né, de forma segundo a vontade de Deus, segundo o propósito de Deus, né, segundo o querer de Deus, essa resposta vem. Diferente do Antigo Testamento, né? No Antigo Testamento, Deus respondia quem Ele queria responder, porque Ele respondia por misericórdia. No Novo Testamento, se você ora em nome de Jesus, a resposta tem que vir, irmão. A resposta vem, porque senão Jesus está mentindo. Porque Ele diz em João 15, tudo que vocês pedirem no meu nome, o Pai vai realizar. Agora, a resposta nunca vai vir do jeito que eu quero. Sim. Nunca vai vir, porque de repente a resposta é não e não, mas Ele respondeu. Foi uma resposta negativa, mas a resposta veio. A resposta pode ser sim, a resposta pode ser espera. Então, de alguma forma, a resposta vem. Por isso que esse muito incenso vai ser misturado com as orações dos santos. Ou seja, é o que Cristo realizou, são os méritos que Cristo realizou ali naquela cruz, né? Para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Aí nós falamos um pouco daquilo de inspirar, né? Que as nossas orações, elas não são ouvidas, né? Elas são inspiradas, elas sobem como cheiro suave. Então Deus inspira
né, as nossas orações, vai para dentro dele e quando ele expira, a resposta vem, que é o que vai acontecer aqui. E a fumaça do incenso subiu as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário, que é o próprio Cristo agora, vai tomar um incensário, e ele vai encher do fogo do altar, que está debaixo ali, né, nós falamos sobre isso. Debaixo do trono de Deus tem as pedras afogueadas, nós falamos sobre isso bem lá atrás, né, que era onde Lúcifer caminhava, né, quando ele era Lúcifer, né, hoje é Satanás, era por ali que ele caminhava. Ezequiel 28, Isaías 14, vai falar sobre isso. E o anjo tomou um incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Ou seja, esses terremotos, esses relâmpagos aqui que estão acontecendo, é a resposta que Deus está dando. É a resposta que Deus está dando das orações. Só que o Apocalipse não fala, porque quando João vai trazer o que é as vozes, é travado. Capítulo 10 agora, tá, pastora Bianca? Que eu já vou ler aqui. Versículo 4. E sendo ouvidos dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não escrevas. Por que eu estou lendo isso? Porque houve depois vozes, trovões, relâmpagos, terremotos, são vozes que está acontecendo, mas foi tão estrondoso que João, é aquilo que nós estamos falando, né, irmão? João está na eternidade, então ele não conseguiu, para ele conseguiu identificar. Aí eu disse na semana passada o quê? Moisés está no Monte Sinai, está fumegando o Monte Sinai, ficou 40 dias queimando aquele monte, fumegando. Lá embaixo tem um povo lá embaixo, só que eles estão com medo de aproximar, porque aquilo é tão extraordinário que eles não sobem. E a Bíblia diz que, irmão Jean, lá embaixo eles estão escutando trovões, relâmpago, barulho, só que lá em cima Moisés não está escutando relâmpago, barulho. Moisés está escutando a voz real, clara e nítida do que Deus está falando. Então, ou seja, quanto mais próximo de Deus eu estou, mais nítido eu ouço a voz dele. Enquanto alguns estão ouvindo barulho, né, eu estou ouvindo a voz do Senhor. A multidão está escutando trovão, irmão, mas eu e você estamos escutando a voz do Senhor. É isso aí. E é isso que João está vendo. Só que quando ele vai escrever, que provavelmente aqui, né, irmão, é suposição minha, a Bíblia não fala, tanto é que está selado, né? Então eu estou supondo. Está selado, né? Porque ele queria falar e Deus não permitiu. Eu acredito que seja as outras trombetas, né? As sentenças que vão vir agora, depois ainda que vai acontecer nas taças, aliás. Das taças, né? Por isso que, porque assim, as taças vão ser, o juízo vai ser tão maior e tão forte, que aí Deus disse para ele: não sela, não comunica não, mas provavelmente, é uma suposição minha, né, de um homem mortal, que provavelmente as vozes dos trovões eram o que as 7 taças vão anunciar. As 7 taças. E tanto é que depois João fala, né? Não é uma questão das próprias trombetas? Não. Aí são não. Coisas paralelas? São coisas paralelas, diferente. Porque a 7ª trombeta vai abrir. Associa uma coisa com a outra. Não. É outra coisa. Sim. É isso aí. Tanto é que, por exemplo, se a gente entrar naquela questão, porque aqui nas trombetas é só juízo, é só disciplina. Deus está tentando trair o homem para si. Então, as taças já é a ira. A ira do cordeiro. Aqui ainda Deus não está irado. Né? Vamos dizer assim, o cordeiro não está irado. Né? Só está... Não derramou, pastor. Isso aí. Não encheu a taça ainda. Uma vai abrindo a outra. A outra. E aí a 7ª trombeta, dentro da 7ª trombeta, tem as 7 taças, que é a ira de Deus. E aí, os cristãos aqui, vamos entrar nesse pensamento aqui, os cristãos que ficaram, né, que não foram os nércios, eles não vão viver a taça, porque Deus não aplica ira aos filhos. Deus disciplina os filhos, mas ira não. A ira é para o ímpio. E é o que Paulo diz aqui, ó. Mas então as taças vai ser depois no final depois do quase final. No final, isso. Já passou os 3 anos e meio. Já assim, os 3 anos e meio já passou. Está em 25%. Tá entrando no 75%. Isso aí, está 75%. E as taças, elas vão ser mais rápidas do que as trombetas. Elas vão derramar uma após outra, entendeu? Ela por causa do espaço de tempo que tem. Porque senão nem ia aguentar, né? Imagina, a ira... Tem um tempo para cada uma, né?
A carta é uma, a taça é outra, cada uma tem um tempo, né? Só que as trombetas ainda vai ter um intervalo de tempo entre algumas, pastora. Por exemplo, o capítulo 9 aqui, ó, a quinta trombeta, Era para trazer um negócio. o capítulo 9, do versículo 5 diz assim: foi-lhes permitido, não que os matasse, mas que por 5 meses. Então, a quinta trombeta, a duração dela é 5 meses. Entendeu o que o texto está dizendo aqui? Porque aí depois vai abrir vai tocar uma outra trombeta. Mas as taças não. As taças elas vão ser assim, uma de trás da outra. Isso, derramando, como se fosse. O espaço de tempo entre elas é muito curto. É muito curto, Caraca. Romanos capítulo 5, irmãos. Por que eu disse para vocês que Deus não aplica ira no filho? Deus não aplica ira nos filhos, né? Lá no Velho Testamento também. Isso aí, também no Velho Testamento. Paulo vai dizer... Não pode corrigir com ira. Isso aí. E tanto é que nós somos filhos, nós somos disciplinados, né? Deus disciplina, Deus bate em nós, né, irmão? Vamos dizer assim, né? Aí vem com a varinha e taca mesmo, não tem conversa, né? Se você não aceitar a correção, você não é filho, você é outra coisa menos filho. É o que o escritor aos Hebreus diz. Não é ovelha, bode? É, bode. Lá no capítulo 5 de Romanos diz assim, ó: mas Deus prova o seu amor para conosco. Qual versículo? Capítulo 5 de Romanos, versículo 8. Agora sim. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo-nos ainda pecadores. Então, qual que é a prova que Ele nos ama, mesmo que quando nós éramos pecadores? Cristo, né? Ele nos amou e essa prova desse amor é Cristo que morreu. É Cristo que morreu por mim e por você. Quando ainda nós éramos pecadores, não tinha entendimento, clareza. Agora aqui, ó, versículo 9. Logo muito mais agora, sendo justificados. Então essa palavra justificada é o que? Ela aponta para o futuro. Então Jesus, através do sangue, Ele já cuidou do meu passado, ou seja, o sangue de Cristo, Ele já cuidou de tudo, de todas as minhas obras mortas, de tudo que eu fiz. Justificou. Justificou, ou seja, em que sentido? Eu prostituía, eu fazia coisas que estavam desalinhadas com a palavra. Esse sangue me justificou. Em que sentido? Já tomou conta do meu passado. Já foi lançado no mar do esquecimento. Não tem conversa mais, né? Foi tomado. Isso. Isso aí nós vamos ver lá em Efésios, capítulo 1, versículo 7. E aí depois nós vamos ver em 1 de João, capítulo 1, versículo 7, 8 e 9, que o sangue de Jesus já tomou conta do meu presente, agora. Ou seja, se hoje eu pequei, hoje eu pequei, porque se eu disser que eu não pequei, eu já faço dele mentiroso, né? Então eu pequei. Mas aí quando eu pequei, eu fui para o meu quarto de oração, arrependi, orei, pedi perdão. Então esse sangue vem agora, hoje, agora, presente, já me cobre, entendeu? O sacrifício de Cristo aponta para os pecados, tanto passado, presente e futuro. Isso. Então, assim, não tem acusação. Por isso que a Bíblia diz, capítulo 8 de Romanos vai dizer: não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas se move pelo Espírito. Então, não tem mais condenação. Se é um arrependimento genuíno a Bíblia diz que aquele que deixa, alcança misericórdia, né? Provérbio, se eu não me engano, né? Confessa e deixa isso, alcança misericórdia. Então, quando confessou, porque o sangue, ele se movimenta, o sangue, irmão, ele foi inserido, até falei sobre isso lá no começo do estudo. O Espírito Eterno inseriu ele dentro da eternidade. Jesus realizou algo no tempo, porque foi no tempo que ele fez, né? Ou seja, no Cronos. Só que o Espírito Eterno pegou aquilo que ele fez no tempo e inseriu dentro de uma eternidade. Ele pegou o Espírito Eterno, que é o Espírito Santo, pegou isso, esse projeto, esse propósito, essa morte, essa cruz, o sangue que foi derramado, e inseriu ele dentro de uma eternidade. Então, o sangue de Jesus, ele fala melhor do que o de Abel, ele clama melhor do que o de Abel, então ele está se movendo na eternidade. Por isso que... Sangue de Jesus e de Abel? Não, o sangue de Jesus clama melhor, né? Fala melhor do que o de Abel. Mas Abel é homem, Jesus é... Mas a Bíblia Só que o sangue de Jesus clama ainda. Não, Clama porque... O de Abel só clamou, isso aí. só foi naquela época.
Não, mas O escritor aos Hebreus vai falar isso, procurei para mim. O sangue de Abel. Só fez uma comparação. Mas não Não, é só uma comparação. o sacrifício de Jesus foi muito maior que todos os outros sacrifícios. Sim, por isso que eu estou dizendo que o sangue de Jesus clama maior, mais do que é superior isso. É porque tem um texto É maior que do que fala Abel. do sangue, né? Que Igual o sangue de a Abel Bíblia ele clamou. às vezes nos coloca em dúvida entre Paulo e Jesus e Pedro. Coloca o quê? Às vezes nos coloca assim um confronto de entendimento. Mas de quem é maior? Paulo diz A, Jesus disse B. Não, porque sempre quem é maior na literatura bíblica é Cristo, né? Isso, justamente. É Então, Cristo, aí, não tem... Paulo falou assim, mas e Jesus praticou o quê? Então tem que cuidar para Jesus. Quem é maior? É Jesus. Não, mas é isso que eu estou dizendo, que o sangue de Jesus ele é superior ao sangue de Abel. Porque quando Caim mata Abel, a terra está clamando, porque foi derramado um sangue na terra. Entendeu? E a terra está clamando, porque aonde por exemplo, quando acontece um homicídio aqui, irmão, em qualquer ambiente, aquele sangue que foi derramado, a terra está clamando por aquele sangue lá. A terra está clamando. O mundo espiritual também se move nisso. E o sangue de Abel está clamando. Clamando para quê? Clamando por justiça. Porque foi derramado um sangue de uma... Isso aí. De um inocente. Então o que acontece? Jesus também era inocente. O sangue dele caiu na terra. O sangue de Jesus está clamando por uma justiça. E é isso que nós estamos vendo no Apocalipse, entendeu? Eu não sei se vocês estão ligando o que eu estou dizendo. O Apocalipse está falando dessa justiça que o sangue vai clamar. Por isso que quando, irmão, aqui, ó, procura na internet aí, irmãos, que tem aí, alguém acha, eu não lembro, eu sei que está em Hebreus, mas eu não lembro onde está, que o sangue de Abel clama. Dá uma olhada aí, pastor. Por isso que aqui no capítulo de número 6... Tem Gênesis 4... Gênesis 4 é quando acontece o homicídio, né? Isso, mas a outra também fala, né? Isso, fala também, lá em Gênesis fala. E capítulo 6 diz assim: clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo, dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Está vendo que a terra está clamando. E tem gente lá no céu. Hebreus 11:4. Leia aí para nós, irmão. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que a de Caim. Pela fé, ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Gênesis Entendeu? Isso aí. 4. Ou seja, ele está falando o quê? Porque aquilo que aconteceu, ele está clamando por justiça, né? A minha tradução é a linguagem de hoje, tem alguém Pode ler, pastor. Gênesis 4:10. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Isso aí. E na realidade, o sangue de Jesus também, como foi derramado na terra, a terra está clamando por essa justiça. E a justiça vai vir quando? Vai vir agora nas sentenças, nas trombetas, no juízo. Lucas 11:51 diz o seguinte, ó: desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário, sim, eu vos asseguro, contas de tudo isso deverão ser prestadas por essa geração. Isso aí. Por quê? Porque são sangue inocentes que foram derramados. Lucas 11, e o sangue de Jesus, porque não se achou pecado nele. A Bíblia diz que fizeram uma investigação, o próprio homem lá, né? Que Jesus vai dizer, olha, se não fosse te dada a autoridade do céu, você não me teria nas mãos. Mas o próprio Pilatos lá vai dizer, olha, eu investiguei esse homem de toda maneira, não tem nada para sentenciar ele. Ou seja, está sendo sentenciado e alguém vai ser levado à morte inocentemente, de forma inocente. Hebreus 12:24. A Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que se expressa com mais veemência do que o sangue de Abel. Era esse texto que eu queria achar. Amém? Glória a Deus. Eu sabia que estava em Hebreus, mas não sabia onde. Era isso aí. Que clama, Hebreus ou seja, 12:24. clama por quê? Porque é o sangue perfeito, né, irmão? O sangue puro, né? O de Abel não era puro no sentido de não ter pecado, né? O de Jesus é puro, por isso que clama. 12:24. 12:24. Essa questão de a terra clamar, quando tem lá explante, né? O ambiente espiritual, pastor, fica tão pesado. É isso aí, pastor. Que mesmo você não sabendo o que teve naquela sala, quem chega entende que algo diferente aconteceu. É perceptível, muda a atmosfera. Foi terça-feira, eu estava no explante, uma pessoa de 58 anos. Aí eu já cheguei no final, a gente liberou o corpo umas 9 horas. Mas quem chegou de tarde sentiu um clima diferente. Aí perguntou,
Que cheiro é esse? Cheiro de... O sangue. Isso em cirúrgico é rodeado de sangue, mas o cheiro fica diferente, o ambiente espiritual fica diferente. A pessoa, o que é que teve aqui? Explante. Chega a me arrepiar. Explante é o quê? Explante é quando a pessoa morre e doa os órgãos para transplante. Ah, entendi. Entendi. Entendeu? Então o ambiente espiritual fica carregado naquele local. Quem chega e tem sensibilidade vai entender que algo diferente, que não consegue interpretar, aconteceu naquele lugar. E fora que a gente não quer espiritualizar tudo, mas há algo no mundo espiritual. Não tem jeito, pastora. Sempre a gente vai cair nisso aí. Quem é espiritual discerne as coisas espiritual. Quem é carnal discerne as coisas da carne. Quando a pessoa vai receber um órgão, né? De uma pessoa suicida. Geralmente não dá certo. Não dá, não dá certo. Entendeu? A pessoa faz tudo, o órgão tá bom, perfeito, mas coloca... recusado. Porque a pessoa não se honrou. Quanto mais vai dar para outro, você viu para si. Segundo, né? Para a gente ver o entendimento do lado espiritual, como a coisa converge, assim. Hoje eu aliviei um pouco sobre o poder da palavra, para que vocês entendam. É que a Bíblia diz que precisamos ter cuidado com aquilo que falamos. Hoje, no nosso natural, a gente fala, às vezes no dia, tanta bobice, tanta bobeira, e não entendemos o poder e o peso que isso é sobre as nossas vidas. No mundo espiritual. Da palavra, da pessoa ser um suicida. Né? Quer dizer que ele tirou a própria vida. Ali o mundo espiritual está dizendo que ele não serve para nada. Por mais que os órgãos estejam todos intactos, mas no âmbito espiritual, ele não serve para nada. Né? Então, gente, é além. Tem uma questão, professor, também, que assim, que como o Satanás, no Antigo Testamento, Deus exigia sacrifício, e hoje ainda Satanás exige sacrifício de sangue. Então, quando uma pessoa ela morre sem Cristo, esse sangue, quem vem sugar são os demônios. Por isso que mistura aquele cheiro bem diferenciado, enxofre com sangue, dá um cheiro assim, aquilo que eu aprendi, né? Até a alma, né? Quem vem buscar a alma deles então, é o próprio. Dá esse cheiro desconfortável, né? Bem fedorento assim, né? E apesar que acontece esses comentários, mas os médicos não gostam de associar a isso, né? É porque assim, quando nós falamos, eles questionam aquela questão da justificação. Ele não entende, estava tendo um assunto, foi ontem, aí falou de uma pessoa que levava uma vida, era homossexual, tinha a vida destroçada e mudou. Teve um encontro real com Jesus, então o pessoal estava comentando e criticando. E aí disse, o que é que o pastor acha? Eu digo, rapaz, vocês querem ouvir mesmo o que é que eu acho? Eu acho que vocês não querem ouvir mesmo? Querem ouvir de mim? Não, pastor, fiquem em paz. Porque assim, eles não acreditam na justificação. Aí, porque o que acontece? Se nós pensarmos assim, pastor, aí a gente anula o que o Espírito Eterno fez. Por isso que não tem, ele inseriu o sangue na eternidade. Então, tem uma validade, entendeu? Não tem prazo de validade, né? Isso está acontecendo e se movendo na eternidade, entendeu? Então, a justificação o cara arrependeu, é obra morta. O cara, né, ele tinha essa questão toda aí do homossexualismo, mas a partir do momento que ele reconheceu, a Bíblia diz que isso é obra morta, obra do passado que foi justificado. Foi justificado em Cristo, É como um cara que, né, vamos dar um exemplo, pegar algo pesado aqui, um pedófilo, ou um cara que estrupou, bagunçou tudo, pegou não sei quantos anos. Lá no presídio ele reconheceu genuinamente Cristo, irmão. Para a humanidade não consegue entender isso, mas para Deus foi perdoado, acabou. E assim, o sangue limpou. Para quem já teve encontro com Jesus, tem hora que tem dificuldade de entender isso, quanto mais para quem não conhece a Cristo. Porque senão eu estou dizendo, no mundo espiritual, que o sangue de Jesus não tem poder de lavar a pessoa, de salvar. E esse é o propósito do sangue. É que tem denominações que classificam pecadinho e pecadão. Né? E confunde a população. Confunde essa questão, né?
Pecado é pecado, independente da situação. Mas quem destrói a vida são as apozinhas, né? Os pecados menores. Paulo fala em Coríntios, porque isso é discernido pelo Espírito. A pessoa que ela não tem o Espírito Santo, ela não sabe Não adianta. Por isso que para ela é loucura. Isso mesmo, tudo isso é loucura, não vai entrar não tem como. dela. Não tem como. Porque o que ocorre? Aí a gente sempre entra nisso que eu acabei de falar. As pessoas, elas pensam que tem a ver com elas, com a bondade delas, entendeu? Sim. Não tem a ver, irmão, nós somos ruins. Bota isso na sua cabeça. O homem, ele tem a natureza ruim. Nós somos ruins, irmão. Nós só somos mais ou menos por causa do Espírito Santo que habita em nós, irmão. Mas nós somos ruins. E nós somos ruins. Amar não é sentimento. Isso muda tudo. Porque amor é sofredor. Amor é sofredor. Nunca tem a ver conosco, tem a ver com o que Cristo fez, não adianta. Aí os homens, as pessoas não entendem isso, elas acham que o cara era mal, matou, estuprou, nossa, fez tanta coisa. Não, mas ele encontrou com Jesus, Jesus encontrou com ele, limpou, arrependeu, acabou, não tem conversa. Vai viver a eternidade se ele permanecer, vai ser salvo. Ou foi salvo. Né, irmão Daniel? Da pessoa. Fala, se teu filho fez tudo isso, tu vai deixar de amar ele? Ele disse, não, pai, eu confessei, confesso, eu fiz tudo, estou arrependido. Você vai continuar amando assim? Vai abraçar, vai dar roupa nova, anel novo, sandália nova, põe aí. Uma grande festa. É isso aí, pastor. Uma grande festa. Manda matar um boi lá, tira picanha com pim, convida os amigos e vamos fazer uma festa aqui que o filho voltou. É isso aí, irmão. E Só que o se a mundo gente não não olhar entende para a isso, né? mensagem da cruz, realmente É loucura. Fica muito difícil a gente... É o que Paulo diz, né? Que o Leandro falou que é loucura. Para os gregos era loucura e para o judeu virava uma bagunça. Mas para nós que somos crentes, né? A cruz é o poder de Deus. É o poder de Deus. Buscar o amor de Deus verdadeiro. Porque... No capítulo 5 aqui, versículo 9, que eu estava finalizando, irmão. Logo muito mais agora, sendo justificados. Então essa palavra justificados aqui é lançando para o futuro, né? Pelo seu sangue, né? Sendo justificados pelo seu sangue. Seremos por ele salvos da ira. Então está bem claro aqui que filhos não vão passar pela ira. Os filhos não vão passar. Na salvação nós somos salvos do quê? Da ira. Da ira vindoura, isso aí, da ira vindoura. Que filho? Aqui tem outra questão aqui que no capítulo, voltei para o capítulo 8 agora, tá, pastor? Saí de Romanos e já vou lá para o capítulo 8. No capítulo 8 aqui a gente percebe que parece que mudou o contexto, assim, a coisa saiu fora do contexto, disse isso aí, porque agora vai entrar em oração. Mas por que os anjos não tocaram a trombeta? Porque eles não podem tocar a trombeta enquanto não houver o clamor aqui agora. Porque a oração dos santos aqui foi envolvida com o incensário, né, com muito incenso aqui, e depois que essa oração é respondida, é que os anjos vão começar a liberar o toque das trombetas aqui, o que vai acontecer. Por quê, irmão? Porque tudo que nós estamos vendo aqui tem a ver com a terra. E assim, eu quero que você entenda agora com muito amor, que eu vou dizer para vocês. Tem uns aqui que já ouviram, já caminharam, né? Entenda com muito amor. Deus, ele é um ser ilimitado? É uma pergunta que eu estou fazendo para vocês. Ele é um ser ilimitado. Não tem como não ter limite. Ele é ilimitado. Só que por um lado, ele está limitado à sua palavra. Amém. Ele não pode passar isso, pode fugir do que ele liberou como sentença. Ou seja, quando Deus libera uma palavra, aquilo se torna uma lei no mundo espiritual. Então, até ele mesmo pode quebrar a palavra dele. E ele disse lá em Salmo 115, os céus são do Senhor, mas a terra ele deu aos homens. Mas o tempo é dele. Hã? Mas o tempo é dele. Em que sentido? Do cumprimento da palavra. Não, sim. Ele está limitado à palavra, sim. Mas muito embora o tempo está com ele ainda. O domínio do cumprimento da palavra está com ele ainda. É que o tempo funciona de duas formas, né? Porque para existe ele o tempo do homem e existe o tempo da eternidade. Existe Existe o tempo kairos e o tempo... Sim, mas eu estou falando do tempo bíblico. É o tempo de Deus. O tempo do cumprimento é o kairos que vai. Isso. Só que na realidade o que eu estou sentindo, o que eu estou querendo trazer para vocês é que Deus ele tem um propósito. É o tempo certo. O propósito de... É que essa respeito o irmão, né? Mas essa interpretação dá dois entendimentos. Entendeu? Então que Deus tem que ser subjugado a mim, então. Não, a palavra, não, a você não. A você não. A você não. Ele tem que se sujeitar à palavra dele, não ao homem.
Ele tem que sujeitar a palavra dele. Tá limitado à palavra dele. Isso. E a palavra dele Ele é um ser sujeita ao ilimitado, tempo dele. porém ele está limitado àquilo que ele decretou como lei. Ele estabeleceu uma lei. Então, porque se ele quebra a lei dele, isso aí. Ele é injusto e ele não é Deus. Então, ele estabeleceu uma lei. Por isso que eu trouxe esse sentido para vocês entenderem. Ele deu o governo da terra para quem? Para os homens. Então, quando ele estabeleceu uma lei, a terra é de vocês que vão governar ela, e infelizmente, antes ele tivesse, né, na minha conjectura pequena aqui, tivesse controlado ela, porque nós estamos governando muito mal a terra. Então, ele deu a terra para o homem. Para que Deus se mova aqui na terra, irmão, ele tem que ter um corpo. Ele não pode mover na terra, porque se ele mover se ele agir na terra, sem de que alguma forma o homem interaja nisso, ele está quebrando uma lei que ele estabeleceu. Porque ele estabeleceu uma lei, ó, eu criei a terra, e a terra é para o homem governar. Eu dei a terra para você. Os céus são meus. Quem governa o céu aqui sou eu. Só que a terra é vocês que governam. Porque, deixa eu voltar numa coisa aqui para vocês entenderem. Será que eu e você, Deus ele é soberano? Para que eu, carnal, tenho que fazer uma oração, e que Jesus nos ensinou essa oração, pedindo para Deus fazer a vontade dele na terra, como ela é feita no céu? Mas ele é soberano, faz logo a vontade na terra. Mas eu é que tenho que clamar: Senhor, faz a vontade sua na terra, como ela é feita no céu. Porque no céu ela é feita perfeita, pastor. Só que na terra ela não é feita. Só que por onde que passa a vontade de Deus? Pela minha... Não, pelo meu clamor. Pelo meu clamor. Não é uma voz de comando. Eu tenho que orar alinhado com a palavra. Tem que liberar Deus poder trabalhar aqui. Trabalhar, isso aí. Não é que liberar, né, gente? Não, eu sei liberar porque ele falou que ele não poderia, porque ele deu. Na sequência que você falou ali, fala tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Então, a questão de linkar a minha vontade à vontade de Deus, a vontade de Deus. Isso. É que eu preciso clamar. Porque aí você pode, vamos fazer eu vou perguntar para vocês agora. Se Deus não, Deus ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe de tudo que vai acontecer aqui. Para que eu tenho que orar então, se Deus sabe de tudo que vai acontecer? Jesus, para que eu tenho que orar, entrar para dentro do meu quarto, gastar uma hora e falar com Deus, para Deus fazer a vontade dele na terra, se ele é soberano, e ele o é, né? Se ele é onipresente, para que eu tenho que orar, gastar meu tempo? Estou fazendo uma pergunta para vocês agora. Ele nos deu uma boa defesa dos ateus. Os ateus gostam muito disso. Eu penso o seguinte, porque como é que a gente vai fazer uma coisa sem você estar em contato, em diálogo com o Senhor? Sim. Você tem que ter um diálogo para ele te orientar. Quando a gente está, eu penso comigo, já aconteceu, está passando por dificuldade, não tem alternativa, começa a orar ao Senhor, vou e me deposita, me clareou tão facinho assim. Então isso é uma luz que o Senhor dá para ti. Sim. Outra coisa, Satanás não poderia ter vindo em espírito ali no Éden, no jardim que estava plantado no Éden? Poderia, mas ele incorporou em quê? Ele incorporou em quê? Ele estava quebrando o princípio. Por quê? Porque se ele viesse sem corpo, ele estaria de forma ilegal. Isso, Daniel. Todo espírito que interage com a terra, ele é ilegal na terra. Ele tem que ter um corpo. Por isso que é Umbanda, por isso que é Macumba, por isso que os demônios incorporam, porque ele precisa de um corpo para interagir com o mundo físico. Deus sabendo, porque isso é proibido, isso é uma lei. Deus sendo onisciente, presciente, ele precisa da nossa clamor e intercessão para que haja legalidade de manifestação do Espírito. Isso, Daniel, isso aí. Ei, a glória! Mas tem a questão da voz, né? A questão do quê? Não é que você vai, irmão, entenda bem, por isso que eu falei para vocês, entenda com muito carinho. Não tem como você dar ordem para Deus, comando para Deus. Nós somos carnal. Você dá comando para um cachorro, você dá comando para um animal. Deus é o eterno. Você não dá comando para Deus. O Senhor faz assim, não. Eu vou orar agora alinhado com a vontade dele. Senhor, move aqui na terra, muda essa circunstância. Muda a história das nações, entendeu? E aí eu vou orando, ou seja, porque o Espírito habita em mim. E isso, ele vai movendo, ele vai agindo. Mas isso é consequência do ato de Cristo. Porque do ato de Cristo. Essa questão, onde que você tem busca Deus, ora a Deus,
Porque o mundo jaz no maligno, o príncipe do mundo é Satanás. Então o governo que estava lá atrás, que estava sobre o Adão, foi transferido para Satanás. Isso, Satanás tem legalidade. Isso mesmo. Porém, o ato de Cristo nos deu legalidade para filhos, para quem aceitou Ele como Senhor e Salvador. Isso aí. E tem acesso. A pessoa do mundo, ela não tem esse acesso. Criatura. Exatamente, É, a criatura não tem, é. o que tem é filho. Isso Então, mesmo. os filhos reinam, enquanto partida, os outros estão debaixo da ira. Até... De chicote, isso aí, irmão Leandro. Então, de chicote. Então, é isso que o pastor quis falar, mas mesmo a questão de não É dar porque ordem nós- para Deus, mas nós reportamos a Deus porque nós dependemos dele. Nós entregamos a vida para ele, nós Isso. dependemos dele. Então, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso E ele Deus. vai interagir aqui Exatamente. através do corpo que é a igreja, irmão. Você lembra? Domingo eu falei sobre isso, foi nesse domingo agora, né? foi. Sobre o corpo, Cristo é o cabeça. Nós somos o corpo. Qual que é o corpo que Deus se movimenta? Porque João 4 diz que ele é espírito e convém que nós o adoramos em espírito e em verdade. Então Deus é espírito. Então para ele se mover aqui na terra, por isso que foi feito um corpo. Jesus agora morreu e a partir do momento que Jesus ressuscita, ele não ressuscita como um ser individual, mas como um homem coletivo. Ele ressuscita como igreja, entendeu? Como um corpo, como um homem corporativo. Ou seja, ele morre como um homem individual, mas ele ressuscita como um homem corporativo, como corpo, como um homem corporal, que somos nós aqui, cujo ele é o cabeça, e nós somos o membro. E o Espírito vai se movimentando, vai se manifestando na terra, através desse corpo. Se não tivesse, por isso que quando lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, ele vai falar sobre isso. O corpo que ele está preparando ali, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, é o corpo de Cristo ali. É o corpo de Jesus que vai ser preparado lá na frente, para esse governo. Pastor, me ajuda a entender um pouco mais. Quando ele toca Ciro, Ciro é um ímpio, para liberar a construção do segundo templo Sim. de Jerusalém. Ciro é um ímpio. Então Deus não age só pelos justos. Não, pode usar o Ele ímpio, age com certeza. E quando ele fala que se nós não pregarmos... Só que não está relacionado com salvação, né? Ciro era um ímpio e Deus, ele foi um instrumento de Deus naquele momento, por quê? Porque ele era uma autoridade. Sim. E de alguma forma Deus também mas não é provavelmente que respeita, mas Deus o povo também estava clamando para Deus intervir. E ele era então o cara deram que ia legalidade liberar. para ele E ele fazer. é o cara que tinha uma posição de autoridade que Deus podia fazer aquilo isso, lá. Isso aí, que podia fazer isso. Mas também está escrito, se nós não falar, as pedras falarão. Se nós não clamarmos. As pedras clamarão, Deus pode usar as pedras. Eu não sei se a gente pode usar esse texto aí literalmente ou se seja Paulo, só uma alegoria. Por isso que eu entendo que Deus usa quem Ele quiser. Não, mas esse eu também não tenho dúvida. Pois que Ele é o poderoso. Não, esse eu não tenho dúvida. Né? Mas é isso que nós estamos tentando trazer. Ele vai usar, mas de alguma forma, seja crente ou ímpio, mas ele vai usar para a terra. Isso. Ele não pode vir aqui e pá, entendeu? Ele vai usar para um propósito. Isso aí, entendeu? É isso, entendeu? Porque, mas assim, eu creio que ele vai usar com um propósito se tiver uma igreja clamando. Se tiver uma comunidade clamando. Aí eu consigo concordar com ele. Porque veja bem, independente da igreja clamar ou não, a obra de Deus precisa andar. A obra, ele tem um plano dele, né? Às vezes a igreja não está alinhada. Mas sempre Deus vai ter alguém. Sempre vai ter. Sempre vai ter. Ele não pode fazer nada na terra. Sim, Se mas Deus a igreja, homem, se Deus anda vai assim, fazer alguma né? coisa porque alguém está Anda clamando, assim. senão não tem como. Essa é a vontade de Deus. Tem os remanescentes em todo quanto é lugar. Mas sempre vai ter um justo. Não, mas a gente vê, tudo isso que vocês estão falando, a gente vai ver isso. Lá em... Mas ele é magnânimo. A gente vai ver isso em Êxodo, quando o povo está no Egito, ficou 430 anos, aí começaram a clamar. Quando eles clamaram, o que aconteceu? Chegou a hora, Deus vem, começa, né, as 10 pragas, aquela coisa. Nós vamos ver isso em Juízes, aquele declínio espiritual, porque ficava 40 anos, aí o povo desviava de novo, aí o povo orava, Deus levantava Sansão, Débora, levantava Otoniel, os juízes. Por quê? Tudo está envolvido no clamor. Quando entra o clamor, aí Deus manifesta. Depois da época dos reis também. Dos reis. Quando ele serra a madre Diana, que ele coloca Samuel, ele cerrou a madre Diana por um propósito. Porque os filhos de Eli já estavam corrompidos. Sim, né? não tinha sequência na descendência, né? sacerdotal. Isso. Era um tempo também. Pois é, os filhos de Jó. Aquela questão de Daniel, Por que ele permitiu que morrer? ele interpretou, entendeu a
questão de quando ele começou a orar e jejuar lá pelos 21 dias lá. Porque ele entendia que chegou o tempo da... Daniel? É. Ah, sim. Na verdade, Sim. eles estavam 70 anos no exílio, né? E aí o povo estava sofrendo, e quem é que você voltar para clamar? E sempre envolve oração, vocês podem perceber. E aí Sempre é ele oração. se consagrou, Sempre está oração clamou, envolvida. Deus mandou socorro de novo. É. Mas, Sempre a intercessão, pastor. É isso aí. Apertou ela que ela teve que dar, né? Isso. Só que o que ocorre, irmãos? Deus, de alguma forma, sempre a vontade dele vai prevalecer, porque ele vai gerar em mim e você aquilo que ele quer fazer, entendeu, pastor? Ele vai gerar isso. Porque o Espírito vai comandar, né? Porque nós somos o Espírito comanda. Então sempre Deus a vontade dele sempre vai prevalecer, mas de alguma forma ele mesmo vai gerar tem um texto de Paulo, estou tentando vir aqui na minha mente, mas eu não lembro. Paulo vai falar bem um pouco sobre essas palavras que o querer vem dele e o efetuar, alguma coisa nesse sentido, eu não lembro aonde está essa Filipenses. Viver pelos olhos da fé também. Mas é isso aí. Ele gera a vontade dele, mas sempre o querer e o efetuar é dele, entendeu? É ele que vai gerar isso em nós. Aí a gente clama e aí ele vem movimentando. Mas sempre vai gerar, e vem dele, tudo é dele, irmão, não adianta. Tudo é dele. A profecia já é um ato de Deus. Quando é a profecia da carne, já quem é espiritual discerne. Isso aí. Agora, nenhuma profecia foi feita por boca humana, que nem está lá em Pedro. Né? Isso, não veio de vontade humana. Filipenses 2:13, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Aí, tá vendo? É isso aí que sempre cai na oração. Porque às vezes a gente fala essa questão da terra, por isso que eu falei para vocês entenderem com muito amor, para não parecer que eu estou falando heresia aqui e dizendo que Deus é limitado ou que Deus depende de mim, de você. Deus não depende de nós para nada, né, irmão? Só nesse sentido, né? Que tem que passar, tem que ser o homem usado na terra. É isso que eu estou querendo dizer. Que o homem tem que... Isso. Aqui já foi dito que é ele que opera tanto o querer como efetuar. como o efetuar. Isso aí. Como ação, executar. Ele O opera em querer mim é a dele vontade. e aí ele efetua. Isso. Ele opera em mim a vontade. E a ele mesmo efetuação vem efetua. dele. É isso aí. Então, meu irmão, eu sou só um... É só o cano, pastor. Só Não, nós só somos um cano, pastora, que passa água nesse cano. Se o cano está enferrujado, se o cano está sujo, está podre, irmão, o importante é que a água que passa no cano, ela é pura. Ela é limpa. E se tiver dificuldade de entender, se eu coloco a situação adversa para você buscar. Porque dele, por ele, para ele são feitas todas as coisas. E depois Paulo assume, né? Aí, sei lá, acabou, que mais o que? Então vai saber o quê? A gente fica, meu Deus, por que essa adversidade? O Senhor quer um relacionamento, né? O querer efetuar dele, né? Então, depois das orações dos santos aqui, é que a gente vê que... Voltou pro 8. Voltei pro 8. Que eu vou acelerar aqui, irmão, porque senão não vamos sair nem do capítulo 8. O Daniel fala comigo. Nós ficamos semana passada no 5 e estamos caminhando aqui, mas eu vou passar rápido. Feliz ano novo, vai ser isso aí, vai ser feliz ano vai ser isso aí. Feliz 2025, Entrar 2025 falando de Apocalipse ainda. Isso, eu tô querendo mudar o estudo ano que vem aí. Para outra matéria. Aí começa tudo de novo. Amor, tá vendo? Eles vão ficar felizes se tu conseguir chegar até o 12. O 12, até no final do ano. 12. Que eu não estou preocupado, pode tocar. Então vamos lá. E Aí aula depois de aqui das recuperação. orações aqui, a Kátia está com essa aula de recuperação. Hein? Lógico. Senão tu vai ter que fazer de novo essa aula. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las, porque logo depois da oração, né, ocorre esse sentido. E o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue e foram lançados na terra, que foi queimada a sua terça parte. Essa terça parte aqui, irmãos, é um terço, né? Tem a ver com o que ocorreu com 1/3 dos anjos que caíram, tá? Por isso que sempre é 1/3 dos homens, 1/3 da natureza. Por que Deus está fazendo isso? Porque quem governava a terra antes de mim e de você era Lúcifer, junto com esse 1/3 de anjos, tá? Era ele que governava. Não era o homem que governava a terra, né? A gente chama de... são 3 Édens, né? O Éden de Lúcifer, o Éden de Adão e o Éden da Nova Jerusalém. Porque a Nova Jerusalém é um Éden também, né? Que vai ter no final. São 3 Édens. Esse 1/3 da Lua e do Sol, isso vai interferir na Terra, né? Talvez Só que esse aqui não é literal, né? Por exemplo, não é o Sol e nem a Lua que vai ser ferido. Por causa das 2 trombetas que tocaram,
a atmosfera vai mudar, entendeu? Não dá pra gente espiritualizar no sentido de que o Sol vai... ou que parte da Terra se torna produtiva e parte não vai mais ser produtiva, né? Isso, isso aí. Da atmosfera que mudou. Isso. Porque o que acontece aqui... Ou talvez podemos dizer assim, Oriente e Ocidente. Pode até ser, Candiago, mas eu acho que vai ser uma coisa bem global, assim, irmão, porque nós vamos ver aqui que na segunda trombeta aqui vai cair um meteoro, né? Provavelmente, né? Não fala aqui, um monte ardendo em fogo, provavelmente é um meteoro que caiu no mar. E se você for estudar e depois você chegar em casa e quiser olhar no Google, irmãos, o cientista fala que se cai um meteoro não muito grande, que é alguns quilômetros quadrados aí, vamos supor uns 4 quilômetros quadrados, no mar, aquilo ali, irmãos, dá uma causa de tsunami, maremoto, radiação, entendeu? De tamanha velocidade o impacto que isso traz na terra, né? no mar. Então, provavelmente o que o João está vendo aqui é um meteoro, lógico, não estou falando o tamanho aqui, que a Bíblia não fala, mas provavelmente, eu acredito que seja isso, e que vai destruir 1/3 do mar, né? Que tem a ver também com essa questão aí. Por isso que você vê que os espíritos, né? malignos, tudo envolve natureza, né? Os umbandas vão na Mata Virgem, vão na cachoeira, vão no mar no sentido da Iemanjá, né? Entregar aquela coisa toda, oferenda. Então está acontecendo tudo isso por causa dessa questão aqui do texto. Então tudo isso também está relacionado aos demônios aqui, que Deus está querendo mostrar que é Ele que tem o controle e não esses demônios, né? Que é Ele que tem o controle da natureza. Então, por causa dessas duas trombetas que vão tocar aqui, da árvore, que vai atingir 1/3 da árvore, das ervas que vão ser queimadas, porque é fotossíntese que fala, né, irmãos, à noite, né, que faz, né, que as árvores, né, fazem, né? Então isso também vai interferir. Questão do oxigênio, pessoas vão ter problema de doença pulmonar, entendeu? Por isso que lá atrás, lá no capítulo 9, que nós vamos ver semana que vem, vai ser solto, essa estrela que cai aqui no versículo 1, e viu uma estrela do céu cair na terra, é Lúcifer, né? É o próprio Satanás, Lúcifer não, né? Lúcifer é errado, né? Lúcifer é um anjo de luz, né? Satanás que cai, né, na terra. Aí isso aí vai ser linkado com o capítulo 12, lá no versículo de número 7, e houve batalha no céu. Por isso que o Apocalipse ele não é cronológico. Você tem o que João está vendo aqui no capítulo 9, versículo 1, condiz com o capítulo 12, versículo 7. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Repare que lá no versículo de número 3, vi outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças, tal, a sua cauda levou, aqui tem uma parte aqui que ele fala que ele cai também, só que aqui são quedas diferentes, entendeu? Essa primeira queda aqui, que não é essa do versículo 7 do capítulo 12, a primeira queda é quando Jesus vai dizer, olha, eu vi Satanás cair do céu. Isso aí é quando ele se rebela, que aí Deus expulsa ele de lá, e aí ele cai aqui na terra e aqui vira o pó escrasinado. Por isso que lá em Gênesis 1 diz que a terra estava sem forma, né? Ela não era sem forma. Alguma coisa fez com que ela ficou sem forma. E aí provavelmente foi a queda do antigo anjo de luz, né? Só que aqui é uma outra queda, porque depois ali, eu vou dizer bem simplificado aqui para não ganhar tempo, e não vou entrar em detalhes não, senão vamos ficar aqui até meia-noite, tá, irmão? Então ali depois que Deus dá a ordem, haja luz, né? O Espírito pairava sobre o abismo ali, porque era ele que impedia, né, os demônios que estavam aqui de subir, era o Espírito que pairava. Só que quando houve essa luz, a luz não combina com as trevas, e a luz e trevas ali, noite e dia, não está falando de luz mesmo de dia, né? Está falando do próprio Cristo e do próprio Satanás ali nessa questão, e ele tem que sair dali, porque ele não pode ficar ali. Aí ele vai para as regiões celestiais, nós já tratamos isso aqui já, no segundo, vai para o segundo céu, e aí o que acontece? Nesse capítulo 12 aqui, a Nova Jerusalém está vindo. A Nova Jerusalém está vindo com os santos que foram arrebatados, está vindo, está descendo. Lembra do que Paulo diz? Que a Nova Jerusalém que desce do alto, ela está descendo. Quando ela chegar no segundo céu aqui, irmão, vai acontecer uma batalha aqui, essa batalha, vai acontecer guerra, vai estar acontecendo uma batalha. E aí, porque a Nova Jerusalém ela está descendo para pairar junto com fazer parausia junto com a Jerusalém terrena, né?
Então ela vai vir, isso aqui está acontecendo quase no final da última semana aqui, e aí é a hora que o diabo é lançado, vai incorporar no anticristo mesmo, o anticristo vai ressuscitar, porque aí as pessoas vão pensar que ele é o Cristo, o Messias, é necessário acontecer isso. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão. Repare que aqui agora ele já evoluiu, lá no Éden ele é serpente, aqui ele já virou um dragão, já passou, já aumentou, a coisa já evoluiu já. E batalhava o dragão e os seus anjos. Tipo Pokémon. Assim. Hã? Tipo Pokémon, Aí tudo, eu estou falando que tudo sai da Bíblia. Tá vendo? Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. Aqui é singular, tá? Não se achou no céu, ou seja, um lugar específico. Acho que é no 12. Por isso que lá depois vai dizer assim, ó, pelo que alegrar, versículo 12 agora, pelo que do capítulo 12, tá, pastor? Versículo 12 do capítulo 12. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ais dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E esse pouco tempo é os 3 anos e meio, que falta para ser consumado toda essa questão. Então, o versículo 9 aqui, eu fiz tudo isso para mostrar para vocês que o versículo 9, capítulo 9, versículo 1, é essa estrela que está caindo, é o próprio Satanás, e ele vai receber a chave do abismo, e a chave, e ele vai abrir o abismo, né, que vai ser solto aqui depois desses demônios aqui. E o terceiro anjo tocou, estou no versículo 10 agora do capítulo 8, tá, pastor? Ah, tá. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Então, provavelmente aqui as águas vão ficar contaminadas, né? Elas vão ficar contaminadas com essa questão aqui, os homens vão ser atingidos com essa questão aqui, e o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se absinto, ou seja, ficou amarga, né? Em algumas traduções aí, ficou amarga, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Vão ficar contaminadas, provavelmente por causa dessa questão aqui do mar, dessa questão da radiação, tudo isso vai afetar de alguma forma o homem aí no final. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse. Então aqui dá para você entender, 24 dividido por 3, 4 vezes 3, 12. Então, provavelmente 8 horas do dia vai estar escuro. Dentro de um período, né? Porque olha o que ele está dizendo aqui, ó. E quando o anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Se a gente for olhar como que o judeu mede o dia dele, vai dar menos, né? Porque para o judeu é de 6 da manhã às 6 da tarde, né? Que ele mede o dia. Então dá 12 horas, né? Mas aí vai ser a noite, né? Mais essas 3 horas. Mais 4. Mais 4, né? 4 vezes 3, 12, isso aí. E aí o que acontece? Tudo isso vai afetar o homem, porque já é comprovado cientificamente, em países europeus onde escurece muito cedo, tem uma amiga minha que está na Inglaterra, vai começar o inverno agora, 3 horas da tarde, irmão, tá aí desse jeito aqui, ó, tá um breu. E aí o que acontece? Índice de depressão aumenta, por causa da pouca luz do sol, entendeu? Pouca luz do sol, o índice de depressão aumenta, angústia, e aí o que vai acontecer? Suicídio, as pessoas vão procurar suicídio. Nesses países assim, Inglaterra, Japão, esses lugares onde o dia dura pouco, o índice de depressão, de angústia, de ansiedade é maior. Então tudo isso vai interferir. Tudo isso vai interferir no homem, na humanidade, por causa dessa questão. E provavelmente tem a ver com essa questão da atmosfera que vai mudar, por causa das outras 3 trombetas que tocou. Ou as outras 2. 8 horas, claro. Isso, E já tem lugar que meia-noite está tudo claro, né? E aí já tem lugar, isso. Hoje, meia-noite está tudo claro. Imagine como é que você controla o relógio biológico, né? Que se o cérebro entende que escureceu, você vai dormir. E sol, meia-noite, sol. Acaba isso, o corpo acaba se adaptando, né? 5 da tarde está escuro. A não ser que era bom de cama, né? Tá passando mal, pastor? O que foi?
Não só uma dor muito forte, cólica, mas pode prosseguir. Que tá perto de, tá longe de mim, né? Pode ser. Tem que escutar tudo isso. Versículo 3 aqui para nós encerrarmos então. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes da trombeta, dos 3 anjos que ainda há de tocar. Então aqui porque essas trombetas vão tocar, como eu disse, diretamente no homem, e vai ter a influência diretamente de Satanás, irmão, que caiu na terra. O pastor falou sobre o governo, que estavam sob o poder dos anjos, dos demônios, Satanás. E esse poder, esse governo foi até Cristo. Cristo resgatou esse governo e entregou ao homem de novo, através do seu sacrifício. Isso, foi o que o Leandro falou. Porque o propósito de Deus foi sempre resgatar o governo da terra, né? Sim. Por isso que Jesus vem. Isso aí. Porque quando Deus cria o homem ali, a imagem ali, é para esse governo. Você lembra que eu falei uma vez, né? Quem tem a imagem governa. E por que a terça parte de tudo isso? Tá, beleza, se refere aos anjos, mas está atingindo toda a criação como um todo. Aí parte quando da tu chegar criação, lá, né? tu pede pra ele. Parte da criação, né? 1/3 é parte da criação, né? Mas está atingindo parte da criação, né? Mas para mostrar que é Deus que está no comando e que não são esses demônios que antes, outra hora, governavam, né? Sobre a criação. Entendi. Sobre a criação. Entendi. Eu disse que o Éden de Lúcifer era um Éden mineral e não vegetal, né? Porque havia mais abundância de minério do que vegetal. Do que vegetais, né? Quando ele governa, naquele período ali. Então a questão dele como às vezes você já deve ter ouvido, né? Não, ele odeia você porque você é um adorador. Não, ele te odeia porque você tomou uma posição de governo dele. Sim. Deus te deu a posição de governo que era dele, que era o que ele queria, né? Sim. Por isso que ele diz, eu vou subir até ao mais alto do céu e serei semelhante a Deus. Ele não quer ser maior, ele quer ser só semelhante, serei semelhante a Deus. E aí ele tem esse ódio, essa ira da igreja, né? Porque nós somos feitos semelhante a ele. Isso aí. Porque nós tomamos uma posição dele. Nós temos uma posição de governo. Quem governa hoje é a igreja. Na verdade, acho que a pior humilhação é essa humilhação perene, constante, né, que ele está sofrendo por causa de nós. E nós somos imortais e ele é um ser imortal, né? E que ele viu coisas que eu e você não vimos. Ele viu a glória de Deus, ele viu o que era dele, ele viu tudo aquilo ali e mesmo assim... Essa e ele já sabe é uma das explicações porque Deus não executou, né? Não executou Satanás. Sim. Né? Deixou reservado para outro período. Porque justamente para vai ter alguém que vai te humilhar a vida toda. Isso mesmo. Que somos nós, na verdade. Que vai pisar a cabeça da serpente. E ele já sabe o destino dele, né? Sim, tá. É por isso que na realidade aquele texto que eu li ali, ele já está irado porque ele sabe que resta pouco tempo, ou seja, ele tem pouco tempo para terminar a bagunça que ele ainda quer fazer, né? Por isso que quando for nos últimos, no período que estiver faltando, ele vai ficar mais curioso ainda. Isso, quanto mais próximo chegar de encerrar todo o propósito de Deus na Terra, o que ele puder levar, né, com ele vai levar. Ele vai levar, infelizmente, né? Se agarrar com I dentro, em Cristo, né? Amém, gente? Ou não amém? Glória a Deus. O desejo era querer ficar mais, né? Jesus. Já acabou.